E sobre o Mati, o que interessa dizer foi que fez um grande jogo. Não acredito, se o Flamengo estivesse ainda em competição, que o jogo seria sábado. Não acredito. As duas equipas recheadas de grandes talentos. Mas isso contrasta com o momento, que é péssimo do Flamengo. O Botafogo hoje vive um momento muito superior ao Flamengo, isso é óbvio, né? Não precisa nem falar. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e vocês têm mais um vídeo aqui no canal dos Antenados na Jogada. E aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique, pela audiência, pela presença, pela companhia, pelo carinho. Valeu demais, antenado. Pós-vitória aqui, mais uma no tapetinho. Não é isso? Que as coisas acontecem. A gente até postou outros vídeos aí, um vídeo curto, né? Falando que a mágica aqui é diferente quando envolve o Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, não. E por mais que eu ia falar Castro, por mais que o Bruno Lage tenha aberto a coletiva dele dizendo, vou fazer um parêntese aqui, jogamos hoje da mesma forma que jogamos contra o Defensa e Justiça, todo mundo, a maioria, vai discordar, né? Porque é óbvio que o Defensa foi um adversário, na minha opinião, pelo menos muito mais frágil ali em grande parte do jogo do que o Bahia foi. O Bahia, como eu disse, né, no vídeo curto, é um time intenso, organizado, só que limitado. E deu trabalho, sempre o Botafogo teve bem mais finalizações, deu trabalho, muito mais trabalho do que deu Defensa e Justiça. O Botafogo teve muita facilidade contra o Defensa em grande parte do jogo e poderia ter aproveitado as oportunidades, mas ficou jogando de uma forma meio blasé. Aí ele deu as justificativas dele aqui, falou do PR e tudo mais. A gente vai colocar a minha pergunta e o que tiver de mais importante aí na coletiva, que teve aqui de mais importante na coletiva do Bruno Lage, mas um destaque muito importante é a questão do próximo jogo. Na verdade, os dois próximos jogos, né? Porque a torcida do Botafogo quer sim ser campeã, né, da Copa Comembol Sul-Americana, agora tem o Comembol Sul-Americana, né, que é o bi, porque foi campeão da Copa Comembol, né, quando era só Comembol em 93, então quer esse bi da segunda competição mais importante da América. Já o outro jogo, isso o Bruno Lage criticou o fato do jogo contra o Flamengo ser no sábado, porque o Botafogo joga na quarta-feira, lá na Argentina, e aí ele deu uma chorada dizendo que quem joga na quarta não pode jogar no sábado, por que não botar no domingo? É aquele horário comercial, quem controla esses horários, obviamente são os detentores de direitos de transmissão, no caso a Globo, controla os horários de cada jogo, os dias e os horários, e aquele horário de 9 horas da noite do sábado realmente é muito ruim para o público, muito ruim para a maioria, né? Bom para quem vê de fora, né? Para quem vê de fora é ótimo, de fora do Brasil, lá da Europa, enfim, da Ásia, sei lá. Aí de lá é bom porque já está amanhecendo quando esse jogo acontece, né? Ou de madrugada, sei lá, enfim. De qualquer forma, além da chorada, entre aspas, do Bruno Lage em relação a isso, porque o que seria um absurdo seria se fosse quinta e sábado, aí realmente não teria como, mas quarta e sábado, sendo sábado 9 horas da noite, não vejo tanto problema. E ele falou sobre esse confronto, eu perguntei isso para ele, porque o Flamengo de fato a torcida gritou, né? Postamos isso também, o Urubu pode esperar, a sua hora vai chegar, gritou com força aqui no Newton Santos hoje e, enfim, obviamente o Flamengo é o maior rival do Botafogo, tradicionalmente sempre foi, e ainda mais nesse momento que o Flamengo vem ganhando grandes títulos, né, desde 2019 principalmente. E aí, cara, mas isso contrasta com o momento, que é péssimo do Flamengo. O Botafogo hoje vive um momento muito superior ao Flamengo, isso é óbvio, né, não precisa nem falar. E mesmo assim, é óbvio que por ser o Flamengo, tanto o Flamengo recente, desses últimos grandes títulos, quanto o Flamengo, que é o principal rival histórico do Botafogo, claro que tem um gosto diferente, e o Bruno Lage falou sobre isso, mas encheu a bola do Flamengo e falou de novo sobre essa questão do horário. Então dá uma olhada nessa resposta aí do Bruno Lage, na minha pergunta, aqui no canal dos Antenados na Jogada. Beleza, antenado? Botafogo com 51 pontos, 15 pontos a mais do que o Flamengo, que é um caso à parte, né? Um caso à parte que a gente tem muito aí o que falar, como a gente já falou no vídeo anterior, realmente quando eu estive lá no Maracanã, depois daquela entrevista de 8 minutos do São Paulo, que até dente ele palitou. Dá uma olhada aí, minha pergunta na entrevista coletiva do técnico Bruno Lage aqui depois de Botafogo 3, Bahia 0, pelo Brasileirão 2023. Tamo junto, Antenados na Jogada, torcendo sem parar. Oi Bruno, aqui, David Sharp do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Queria te perguntar exatamente sobre isso, você falou do jogo de sábado, né, o jogo
contra o Flamengo e tem a decisão, claro, no meio de semana, que a torcida também quer muito a Copa Sul-Americana, eles cantam, né? Cantavam, não só esse ano, queremos o bi, porque o Botafogo foi campeão da Copa Conmebol em 93, que é uma competição semelhante, mas no jogo contra o Flamengo, a torcida já gritou hoje também, o Urubu pode esperar, a sua hora vai chegar, o Botafogo tem como seu principal rival o Flamengo, historicamente, ainda mais agora que o Flamengo vem nessa fase ganhando muitos títulos importantes, mas nesse momento está numa fase péssima. Então eu queria que você, se puder, projetar esse jogo contra o Flamengo, que talvez, por mais que a diferença seja de 15 pontos hoje, tem talvez um toque especial. Temos de estar na nossa melhor forma. Vai ser um jogo muito competitivo, as duas equipas recheadas de grandes talentos, por isso aquilo que é mais importante para nós é nós, durante a semana, depois do jogo, a meio da semana, nós temos a capacidade de preparar o jogo seguinte da melhor maneira. Por isso aquilo que acredito é que vai ser um grande jogo. O meu lamento é apenas esse. Acho que pela importância do jogo, pela qualidade de ambas as equipas, eventualmente merecia o jogo ser realizado no dia seguinte. Não acredito, se o Flamengo estivesse ainda em competição, que o jogo seria sábado, não acredito. Não estando, lamentavelmente o jogo foi colocado no sábado. Primeiro, dizer que é uma vitória justa, uma grande vitória dos nossos jogadores e faço aqui um parênteses que a grande diferença deste jogo para o último aqui em casa foi que nós marcámos os gols das oportunidades que criámos, porque no último jogo jogámos com a mesma qualidade, tivemos o mesmo número de oportunidades, não marcámos tantos gols e acabámos por sofrer um. Depois sobre o Mati, eu não sei se é surpresa ou não, nós temos que tomar decisões diárias, temos muita gente para conhecer melhor, para avaliar o momento de cada um, e aquilo que mais apraz dizer neste momento foi que o Mati foi titular pela primeira vez connosco, percebemos que tipo de jogador é que ele era, temos vindo a trabalhar muito com todos os Matis, e quando eu digo todos os Matis são todos aqueles miúdos que chegaram recentemente ao clube, quer o Mati, quer o Diego, quer o Mateu, quer aqueles que vêm da base do clube, como o JP, como o Hugo, e temos trabalhado muito para que eles consigam rentabilizar ainda mais o seu potencial e crescer naquilo que nós entendemos que são os seus pontos muito bons. E sobre o Mati, aquilo que interessa dizer foi que fez um grande jogo, muito bom e sempre com boas decisões em termos ofensivos e com uma qualidade defensiva irrepreensível, quer a fechar dentro, quer a fechar por fora. Por isso, aquilo que mais me interessa é que os jogadores têm a minha confiança, eu exijo que eles trabalhem diariamente, porque as oportunidades vão surgindo a cada momento, e a cada momento eu vou para o 10º jogo e a cada momento eu tenho sido sujeito em preparar a equipa da melhor maneira para vencer os jogos, ou por castigo, ou por lesão, ou por alguma outra razão, nós não temos tido a oportunidade de manter um 11 mais estável. Mas isso não me preocupa e nem é a minha forma de estar. A minha forma de estar é ter gente como o Mati, que entrou hoje e ajudou a equipa em termos coletivos e preparar muito bem aquilo que foi a estratégia do jogo, e ter gente como o Luís Henrique, que salta do banco e que fecha o jogo com um grande gol. Por isso, aquilo que mais interessa é isso, é a equipa funcionar, a equipa tem funcionado, já vão 10 jogos, desde que aqui chegou, com o trabalho deles, nós temos mantido alguma incoerência nas nossas exibições, na forma como vamos criando várias oportunidades de gol, e nos gols que vamos marcando, particularmente em casa. Boa noite, Bruno.